Vamos lá. Questão 4 de alguma apostila, não sei qual, da UFRGS. Considere as funções f e g definidas respectivamente por f de x igual a 10x menos x ao quadrado menos 9 e g de x igual a 7, representadas no mesmo sistema de coordenadas cartesianas. O gráfico da função g intercepta o gráfico da função f em dois pontos. O gráfico da função f intercepta o eixo das abscissas em dois pontos. A área do quadrilátero convexo com vértices nesses pontos é. Então, a primeira coisa que eu quero falar com vocês é o exercício deu duas funções. Uma aí é uma função que tem um polinômio de segundo grau, né? Aí tem um tal de um x quadrado ali, né? Tem um tal de x quadrado, então é uma parábola. E a outra, se não tem nenhum nada aqui, nenhum x, deve ser uma reta. Ele falou aqui ó, que no plano cartesiano, ou seja, vamos desenhar um plano cartesiano aqui, né? Tem o x, tem o y. O gráfico da função g intercepta o gráfico da função f em dois pontos. O gráfico da função f intercepta o eixo da abscissa em dois pontos. Então vamos lá. Vamos primeiro para o gráfico da função f. O gráfico da função f é um gráfico de parábola. Agora a pergunta é para cima ou é para baixo? Bom, quem vai determinar se a parábola vai ser para cima ou para baixo é o sinal do lado do termo de maior expoente, né? Por quê? Pensa só no seguinte, a gente teve, vamos fazer um exemplo aqui. Vamos supor que a gente vai ter o gráfico de x ao quadrado, só para vocês entenderem, mais x. Se a gente colocar, vamos analisar só os valores positivos. Se a gente colocar 10 aqui nesses caras, esse cara aqui vai ser 10 ao quadrado e esse outro cara aqui vai ser só 10, entendeu? Então, se a gente colocar 10, a diferença entre esse cara e esse cara já é exorbitante. Então, quanto maior o número que a gente for colocar, o maior o x, maior é essa diferença, mais exorbitante ela vai ficar. Vamos pensar assim, se a gente colocar 50 ao quadrado, 50 ao quadrado é 2.500, né? É muito maior que 50. Então, o que que isso significa? Que o termo ao quadrado, né, o valor do termo ao quadrado vai dominar o comportamento da função completamente, né? Porque ele vai começando a ficar muito maior, ele vai extrapolando, né? Então, o número que acompanha ele, que multiplica, por exemplo, aqui a gente tem 1 multiplicando, né? É que a gente não costuma escrever 1. Vai determinar o comportamento do gráfico, né? O número que acompanha esse cara aqui que tem o maior expoente, né? Então, se a gente tiver um número positivo aqui, ele vai crescendo. Ó. Vamos pensar no que acontece com x ao quadrado, né? Ó, aqui é x, aqui é o y, e o y vai ser igual a x ao quadrado. Se x igual a 0, y igual a 0. Se x igual a 1, y igual a 1. Se x igual a 2, y igual a 4. Se x igual a 3, 3 ao quadrado é 9. Já é aqui, ó. Então o gráfico é mais ou menos assim, ó. E no lado negativo também. Por quê? Vamos pensar, menos 1 ao quadrado é igual a 1. Menos 2 ao quadrado, menos com menos sempre fica mais. Vai ser igual a mais 2 ao quadrado. Entenderam a ideia? Então, vai ficar positivo também. O valor de y vai ser positivo, vai vir para essa parte de cima aqui do eixo, beleza? Nossa, por que você fez tudo isso? Para mostrar uma coisa. Esse é o gráfico de x ao quadrado. E como que é o gráfico de menos x ao quadrado? Né? Vamos pensar no seguinte. É importante entender que menos x ao quadrado é menos x ao quadrado, né? Então é menos 1 vezes x ao quadrado, tá? Não é a mesma coisa que menos x ao quadrado, tá? É importante vocês terem em mente essa diferença, porque menos x ao quadrado é igual a menos x vezes menos x, que é igual a x ao quadrado. Pasmem. E menos x ao quadrado é igual a menos x ao quadrado, é isso.
Não consegui achar uma outra forma de explicar isso. Mas, bom, vamos analisar. A gente viu o gráfico de x ao quadrado. Vamos ver o gráfico de menos x ao quadrado. Bom, se a gente colocar a gente já sabe que x ao quadrado é este gráfico aqui. Se a gente multiplicar esse gráfico inteiro por menos 1, ele vai inverter. Ele vai ser o mesmo desenho, só que tudo para baixo. Porque onde ia ser positivo vai ficar negativo. Ó. Vamos ver. Ó. Menos, se a gente colocar 1, vai ficar menos 1 ao quadrado, que é menos 1. Se a gente colocar se a gente colocar 2, vai ficar menos 2 ao quadrado, que é igual a menos 4. Certo? Então, tudo que estava aqui indo para o positivo, ó, o 1 ficou 1, vai ser menos 1, menos 4, menos 9, né? E se a gente colocar um número negativo aqui também, é a mesma coisa. O gráfico vai ficar espelhado. Por que eu fiz esse gráfico mais simples? Para vocês, se vocês esquecerem quem que manda, como é que eu desenho uma parábola? Se vocês esquecerem, tentem sempre pegar o gráfico mais simples, que aí vocês vão conseguir desenhar o comportamento ou relembrar mais rápido, né? Então, é o número que acompanha o termo de maior grau do polinômio que vai determinar a concavidade dele ali, né? Se for uma parábola, né? Ou até mesmo o comportamento nos extremos do gráfico, digamos assim, para qualquer polinômio de quarto, quinto, sexto grau, tanto faz. Tá, beleza. Então, vou apagar isso aqui tudo e voltar para a questão. Na nossa questão, a gente já sabe que eu não sei quem são as raízes, né? O gráfico pode estar aqui, o gráfico pode estar aqui, o gráfico pode estar aqui, mas uma coisa é certa, porque o enunciado disse: o gráfico da função f intercepta o eixo das abscissas em dois pontos. Abscissas é o eixo que comumente a gente usa para ser o x, né? É o eixo horizontal. Então, o gráfico da função f, que é essa aqui, que é uma parábola, a gente já sabe que é uma parábola, intercepta isso aqui em dois pontos. Então, eu vou desenhar por enquanto, eu não sei se a posição está certa ou está errada, eu vou desenhar assim. Só para a gente tentar enxergar o que está acontecendo. Então, intercepta em dois pontos, certo? Então, usamos essa informação aqui. Já está usada. E usamos a informação do negativo aqui também, né? Para desenhar a parábola para baixo. O gráfico da função g, que é essa aqui, intercepta o gráfico da função f em dois pontos. Então eu não sei exatamente, eu sei que é uma reta, né? Vamos supor que é uma reta. Vai cruzar esse cara em dois pontos. Meio que assim. É que assim eu já desenhei certo também, né? Vamos desenhar errado só por um tempo, né? Vamos desenhar assim, ó. Que às vezes você não vai saber que vai ser uma reta horizontal, você vai descobrir isso. Tá, mas é meio que isso aqui. Isso aqui é um desenho possível com essas informações. Aí ele falou assim, ó. A área do quadrilátero convexo com vértice nesses pontos, ou seja, se a gente pegar esses pontos aqui e juntar, eles formam um quadrilátero. Ele pediu essa área. Vamos começar primeiro tentando entender como que é o gráfico desse cara aqui. G de x igual a 7. A gente pode fazer isso de várias maneiras. Eu vou fazer a primeira mais experimental, testando valores. G de x é uma função de x, então vamos jogar vários x aqui. Vamos colocar x e ver qual é o y. E aí a gente vai colocar no gráfico desenhado, né? Então vamos lá, se x for 0, g de x igual a 7. Se x for 1, g de x igual a 7. Se x for 2, g de x igual a 7. Já entenderam, né? Então, se x for 1, se x for 2, se x for 3, eu não sei se esses valores aqui estão certinhos com a parábola. Se x for 9, tanto faz, sempre vai dar 7. Então, isso vai ser uma reta horizontal, né? Essa é a primeira coisa. Então, se essa reta é horizontal, né, ela é paralela ao eixo x. E presta atenção numa informação importante. Ele pediu a área do quadrilátero convexo com os vértices nesses pontos. Se este lado é paralelo a este, né, então a gente vai ter um lado ali em cima e um lado aqui embaixo. Eles são paralelos. E se a gente ligar os extremos deles, isso é um paralelogramo. E o lado importante do paralelogramo é que a área dele ele tem a base menor, a base maior e uma altura. A área do paralelogramo é a média das bases
Ou seja, você soma uma base na outra e divide por 2, multiplicado pela altura. Nesse caso, a altura do nosso paralelogramo é 7. Porque essa reta aqui não é a reta que vale 7? Se ela é a reta que vale 7 aqui no eixo y, e ela está a distância e ela é paralela ao eixo x, a distância dessa reta para o eixo x sempre é 7, né? Então a altura desse paralelogramo é 7. Então a gente já tem, ó, a gente já sabe que é desculpa, não paralelogramo, desculpa, não é um paralelogramo. O nome disso aqui é trapézio, 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 tá? Esse é o inverso do trapézio descendente, né? É um trapézio. Um paralelogramo, ele tem os lados 2 a 2 paralelos, tipo isso. Aqui assim, ó. Esse aqui é um paralelogramo. Porque esse lado é paralelo a esse e esse é paralelo a esse. Beleza. Tá, então esse aí é um trapézio. Trapézio. A gente já sabe a altura do trapézio. Beleza, a gente sabe também que a gente precisa encontrar as bases e a gente já tem mais ou menos um mecanismo aqui para achar as bases, né? A primeira coisa que dá para fazer assim de cara, sem ter que... Vamos pensar aqui. A gente sabe... Eu vou apagar esses valores aqui. Bom, a gente já meio que fez um esboço bem bom com essas informações, né? A gente ainda não sabe as raízes da parábola, né? Que são esses dois pontos aqui. Que são quando f de x igual a zero, né? Ó, aqui, ó. Se f de x é na vertical, né? Quando f de x igual a zero, ou seja, aqui, aonde ele se encontra com o gráfico, né? O eixo das abscissas, é isso. Bom, a gente ainda não sabe quais são esses pontos, mas a gente consegue achar esses pontos aqui facilmente. Por quê? Porque a gente sabe que a coordenada y deles é igual a 7, né? Então basta a gente fazer o seguinte. Se a gente jogar y igual a 7 nessa f de x, a gente tem que ter o x que vai dar esses dois pontos. Beleza. Então vamos lá. F de x vai ser igual a g de x nesses pontos, não é? Não é isso que está escrito lá? Então, 10 menos 10x menos x ao quadrado menos 9 é igual a 7. Bom, vamos organizar isso aqui para resolver. Vai ficar x ao quadrado menos 10x mais 9 mais 7 igual a zero. Melhor fazer passo a passo, né? Ó, o que eu estou fazendo? Vamos multiplicar ambos os lados por menos 1. Vou multiplicar por menos 1. Vou multiplicar tudo por menos 1. Então aqui vai ficar menos 10x mais x ao quadrado mais 9 é igual a menos 7. Vou somar 7 dos dois lados. Desse lado vai ficar 0. E 9 mais 7 é 16. Então, eu sei que o x desses dois pontos vai vir dessa equação. Aí só rearranjando, né? X ao quadrado menos 10x. Dá para fazer por soma e produto, né? Qual que é o valor da soma das raízes? É menos 10 dividido por 1. Ué, então, por que dividido por 1? Esse 1 aqui, ó. Vocês não podem esquecer do cara que acompanha o x. Dependendo do exercício. Se vocês esquecerem dele e ele não for 1, vocês vão errar. Produto é 16. Então, a soma é 10 e o produto é 16. Aí, na minha cabeça, já vem automático, que é 8 e 2. Entendeu? Porque eu sei que 16 é igual a 8 vezes 2, ou 4 vezes 4. Isso já vem de imediato na minha cabeça, porque é 2 a quarta, né? Que é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Então, as raízes possíveis são, se forem inteiras, né? 2 e 8,
ou 4 e 4, né? Ou 1 e alguma combinação desses caras aqui, 1 e 16, né? É a outra, né? Mais 1 e 16 a soma já seria maior. 4 e 4 a soma dá 8, então sobrou 8 e 2. Então as raízes desses caras são 8 e 2. Essas são as raízes para f de x igual a g de x. Então a gente já sabia o y desses caras, o y é 7. E agora a gente sabe o x deles, é 2 e 8. Então esse ponto aqui tem x igual a 2 e esse ponto aqui tem x igual a 8. E esse ponto, então, portanto, é o 8, 7. E esse ponto aqui é o 2, 7. Beleza? Porque o x dele é 2 e o y é 7. Esse aqui é 8, 7, porque o x é 8 e o y é 7. Beleza. Agora a gente tem que encontrar esses pontos aqui. Esses pontos aqui são quando f de x, que é essa parábola, f de x é igual a zero, né? Então, novamente, vai ser quando 10x menos x ao quadrado menos 9 é igual a zero. Só rearranjando, vai ficar x ao quadrado menos 10x mais 9 igual a zero. Multipliquei tudo por menos 1. A soma, nesse caso, é 10 e o produto é 9, né? Isso significa, então, pô, a diferença da soma e do produto é 1. Então, geralmente, quando isso acontece, ó, 9 vezes 1. 9 vezes 1 é 10. Desculpa. Nossa, nunca falei isso, hein? Nunca falei isso. Quem viu tá mentindo. 9 mais 1 é 10. 9 vezes 1 é 9. Quando a diferença é 1, geralmente é isso que acontece, tá? Na soma e produto. Já fiquem espertos, né? Por exemplo, vamos pegar aqui, ó. Soma 101, produto 100. Quem que é o primeiro candidato? 100 e 1, né? 100 vezes 1, 100. 100 mais 1, 101. Então já fiquem espertos com isso aí. Então, se a soma é 10 e o produto é 9, a gente acabou de ver que é 9 e 1. Então, este cara aqui tem que ser 1, x igual a 1, e esse cara tem que ser x igual a 9. Nosso desenho até que ficou bem bom aqui, né? Ficou bem bom, bem representativo. Então, o negócio é o seguinte, se aqui x é 8 e aqui x é 2, essa distância aqui tem que ser 8 menos 2. Essa distância é 6. Então, a base maior do nosso trapézio é igual a 6. E se essa distância aqui é do 1 até o 9, 9 menos 1 é 8. Então, a base maior do nosso trapézio é 8. E aqui a gente já pode calcular esse cara aqui. Vai ser 8 mais 6 dividido por 2 vezes 7. 8 mais 6 é 14. 14 dividido por 2 é 7. 7 vezes 7 é 49. Então, a resposta é a letra C. Mais uma coisa interessante para vocês olharem aqui nessa questão. Deixa eu ver se está na tela certa. O negócio é o seguinte. Como que eu faço quando eu mais ou menos esqueço a fórmula do trapézio, né? Da área do trapézio? Eu tenho minhas várias ferramentas para não esquecer. Mas olha só uma coisa que eu gosto de pensar, eu acho que vai ser interessante para vocês aprenderem. Deixa eu descer aqui, a gente vai falar sobre os trapézios agora um pouquinho. Esqueci a fórmula. Eu lembro que o trapézio ele tem dois lados paralelos, e não todos, porque senão seria um paralelogramo. E tem uma altura. Se você pegar essa base aqui e diminuir ela para ela ficar bem pequena, ó, só um pouquinho. Concorda que isso aqui vira um triângulo, né? Que vai ter uma altura e uma base maior. E eu sei que a área do triângulo é base vezes altura sobre 2. Concordam que se eu der uma esticada nesse cara aqui, até a base menor ficar igual à base maior, concordam que ele vira um retângulo? E a área do retângulo é base vezes altura? Interessante. E aonde você quer ir com isso? Presta atenção. Então,
Se eu fizer a média, né? Base grande mais base menor dividido por 2 e multiplicar pela altura, presta atenção no que acontece. Se a base menor for zero, que é um triângulo, né? A base menor, se a base menor for zero, isso vira um triângulo. A área disso vai ser base vezes altura sobre 2, que é um triângulo de base Bzão e altura H. Se essa basezinha for igual a base grande, vai ficar base grande mais base grande sobre 2 vezes H, que é igual a 2 vezes a base grande sobre 2 vezes a altura, que é base vezes altura, que é exatamente a área esperada de um retângulo. Então eu sei que essa aqui é a fórmula da área do trapézio. Outro insight aí para mim que faz sentido é ver o seguinte, ó. Sempre enxergar esse retângulo aqui, ó. Aqui vai ser base vezes altura, né? Base menor vezes altura. E o que sobrou aqui, ó, nesses dois somados, são dois triângulos, né? Vamos chamar de M e N esses valores. M e N esses valores. A gente vai ter que somar na base. Opa, cadê? Opa. Base vezes altura mais a área desses dois caras, que vai ser m vezes altura sobre 2 mais n vezes altura sobre 2, que é a mesma coisa que m mais n, é a mesma coisa que somar os dois, vezes altura sobre 2. Só que o que é m mais n? M mais n é a mesma coisa que a base grande menos a base pequena, né? É tudo isso menos isso. Então, m mais n é igual a base grande menos base pequena, vezes altura sobre 2, mais base pequena vezes altura. Agora vamos colocar tudo sobre 2, né? Tudo sobre 2. E aí a gente faz essa conta aqui, vai ficar base, tá tudo multiplicado pela altura, vamos colocar a altura em evidência, então vai ficar base. Opa, olha o perigo de fazer as coisas rápido. Presta atenção aqui, ó. Duas base vezes altura. Eu coloquei a altura em evidência. E sumi com o 2 aqui, ó. Que perigo. Aqui, ó. Duas base menos base é base. Basezinha, né? Pronto, essa é outra forma de chegar na fórmula, né? E aí as formas de verificar essa fórmula são mais simples, são essa. Poxa, tenta levar o fato de que se a base pequena for muito pequena, isso tem que ser a área de um triângulo. Se a base pequena for igual à base grande, tem que dar a fórmula da área do retângulo. Sacaram? Então, acho que é isso aqui. Vamos ver se tem mais alguma outra coisa. Se vocês quiserem, façam por Bhaskara aqui, né? Por Bhaskara. E é isso.